E aí, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula de trigonometria, hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Antes, a gente estava falando apenas de triângulos retângulos. Então, a gente tinha aquelas relações seno de um ângulo, né, que seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente daquele ângulo seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Hoje nós vamos trabalhar com triângulos que não são retângulos. Por exemplo, esse que eu trago aqui, tá? A gente está trabalhando com um triângulo obtusângulo, tá? Antes da gente falar desse triângulo obtusângulo, eu preciso falar de seno e cosseno de ângulos obtusos, tá? Trago informação para você que seno de 90 graus é igual a 1 e o cosseno de 90 graus é igual a 0. Se você olhar na tabela trigonométrica, você vai perceber essa tendência. Seno de x, sendo x um ângulo obtuso, então pensei aí no seno do ângulo de 120 graus. Tá? Ele tem o mesmo valor do seno do seu suplementar. Então aqui eu vou fazer a conta 180 menos 120. Então eu tenho o seno de 60 graus. Logo, o seno de 120 tem o mesmo valor do seno de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno desse ângulo, vamos pensar no cosseno de 120 graus, ele então é o oposto do cosseno de 60 graus. 120, 180 menos 120 aqui, tá? 180 menos 120. O cosseno de 60 vale meio. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Tá legal? Isso acontece só no cosseno, o sinal negativo. Tá? Então, o seno de um ângulo obtuso tem o mesmo valor do seno do seu ângulo suplementar. E o cosseno de um ângulo obtuso tem o oposto do valor do cosseno do seu suplementar. Sabendo disso, a gente pode trabalhar com triângulos que não são retângulos. E aí eu trago o exemplo, um triângulo obtusângulo, onde eu quero determinar o valor x da medida aí desse triângulo. Tá? Bom, eu ainda vou falar de lei dos senos. E aí eu vou mostrar qual é a diferença desse triângulo para o outro triângulo que eu vou trabalhar. Aqui eu conheço apenas um dos ângulos. Os outros dois ângulos eu não conheço. Quando eu conhecer apenas um ângulo do triângulo, eu tenho que trabalhar com a lei dos cossenos, que é trabalhada aí com essa fórmula. Essa fórmula, para a gente poder lembrar, a gente pode começar com o Teorema de Pitágoras, olha que legal. Tá? Parece o Teorema de Pitágoras, né? Menos 2 vezes BVC vezes o cosseno do ângulo A. Quem é esse ângulo A? O ângulo A é o ângulo oposto ao lado A. Acabou. O que eu disse no começo? A gente só conhece um ângulo. Então, o lado oposto a esse ângulo é o lado A. Então, aqui é o lado A. O lado B e o lado C seriam os outros dois. Então, vou chamar aqui de B e C. Então, eu posso, e aí não tem problema trocar aqui, tá? Contanto que você não troque o lado A. O lado A é sempre o lado oposto ao único ângulo que você conhece. Então, eu posso colocar lá que eu tenho x ao quadrado, que é igual a 25 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 25 vezes 12, vezes o cosseno do ângulo de 120. O cosseno do ângulo de 120, vou escrever aqui cosseno de 120 graus, ó, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui pra gente. O cosseno de 120 graus, nós acabamos de determinar aqui, ó, vale menos meio. Então, vamos substituir lá por menos meio, ok? Eu preciso efetuar essas multiplicações primeiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou simplificar aqui, ó, o 2 com o 2 denominador, tá? Então, ali eu tenho que x ao quadrado é igual a 625
mais 144, menos vezes menos, mais 300. X ao quadrado é igual a 9, 6, 7, 10, 1069. Tiramos a raiz quadrada e encontramos que x é aproximadamente, na calculadora, 32,7. Esse é o valor em metros da medida A desse triângulo, ok? Seria o lado oposto, o maior lado desse triângulo obtusângulo, ok? Eu não quis determinar aqui como vértice A para a gente poder ter esse entendimento. Olha, eu só conheço um ângulo desse triângulo. Recapitulando, esse triângulo não é retângulo, eu só conheço um ângulo. O lado oposto a ele seria o lado A da fórmula trabalhada na lei dos cossenos. Agora nós vamos falar sobre lei dos senos. Trago aqui para vocês também um triângulo obtusângulo, tá? Também tem um ângulo de 120 graus, tá? Só que diferentemente do outro triângulo proposto anteriormente, esse eu conheço dois ângulos. Tá legal? Se eu conheço dois ângulos, eu consigo fazer proporção. Olha só. Lado A está para seno do ângulo oposto A. Lado B está para seno do ângulo oposto B. Isso aqui, simplesmente isso aqui, ó. Aqui, ó. A, B, C. Ângulo, ângulo, ângulo. Esse é o lado A, esse é o lado B e esse é o lado C. Só isso. Então, A está para seno do ângulo oposto, B está para seno do ângulo oposto, assim como C está para seno do ângulo oposto. Eu posso formar proporção. Tá legal? Se eu tenho 150 graus, significa que esse ângulo aqui também vale 30 graus. Então, se eu conheço dois ângulos de um triângulo, eu conheço o terceiro ângulo. Tá legal? E eu posso, então, definir aí os valores para eles. O 20 é o oposto do ângulo de 30. E o x é o oposto do ângulo de 120. Então, eu posso montar uma proporção. X está para seno de 120 graus, assim como o 20 metros está para o seno de 30 graus. Lembrando que o seno de 120 graus tem o mesmo valor do seno de 60. Então, seno de 120 está aqui, vale raiz de 3 sobre 2. Então, x está para a raiz de 3 sobre 2, assim como 20 está para seno de 30, que é 1/2. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Vou continuar aqui do lado. Então, eu tenho que x vezes meio é igual a 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Já que eu tenho toda a equação dividida pelo mesmo número, eu posso simplificar. E eu chego no resultado que x é igual a 20 raiz de 3 metros. Ou eu posso multiplicar 20 vezes raiz de 3 aproximadamente. Então, x é igual a 20 vezes 1,73. Então, nós chegamos no valor, já tinha feito antes, de 54,6 metros aproximadamente. Beleza? Esse, então, é o valor do maior lado desse triângulo obtusângulo isósceles, ó. Ficou facinho. Aqui é 20 também, ó. 20 metros. Porque a gente já aprendeu que no triângulo isósceles, os lados opostos aos ângulos congruentes também são lados congruentes.